O Templo de Salomão. Parte 22. No estudo anterior vimos que Cristo é o único e verdadeiro fundamento da Igreja, a rocha, a pedra viva e a pedra angular. Tudo o que ele é, fez e disse sustenta a casa do Senhor. Paulo afirmou que nenhum outro fundamento pode ser colocado, pois somente Cristo é a rocha da salvação, a rocha ferida que dá vida, a pedra rejeitada que se tornou a principal, e o alicerce sobre o qual o homem sábio constrói. Assim como o Templo de Salomão se ergueu sobre pedras bem trabalhadas, também Cristo é o fundamento sólido e eterno, e somos chamados a edificar sobre ele com materiais que resistem ao fogo, ouro, prata e pedras preciosas. Mesmo quando tudo ao redor desaba, ele permanece a rocha inabalável em quem nos refugiamos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. E é exatamente a partir desse fundamento, Cristo, que avançamos agora para o tema do estudo de hoje, o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos ao conteúdo. O fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo nos fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Antigo e do Novo Testamentos, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2 do verso 19 ao 22. Na visão que João teve da cidade de Deus, ele viu a cidade com seus 12 fundamentos, e nos 12 fundamentos, João viu escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21 do verso 12 ao 14. Podemos dizer que Cristo é o fundamento pessoal e redentivamente, como obviamente só ele poderia ser. Mas os apóstolos e profetas são os fundamentos doutrinária e ministerialmente. Os crentes como pedras vivas. No Templo de Salomão, as pedras tinham de ser extraídas e lavradas nas pedreiras do rei Salomão pelos seus trabalhadores. Elas perdiam seus contornos naturais. Elas eram originalmente pedras rudes, não lavradas, não cortadas, e sem utilidade. As Escrituras nos dizem que estas pedras eram trabalhadas antes de serem trazidas para o local onde o templo seria construído. Não houve som de martelo, nem de machado, ou qualquer outra ferramenta de metal na casa enquanto ela era edificada. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 1 Reis 6 verso 7. Estas verdades espirituais evidenciadas aqui podem ser aplicadas aos crentes que agora são pedras vivas para uma casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 do verso 5 ao 9. Um estudo dos textos de 1 Reis 5 versos 17 e 18, 1 Reis 6 verso 37, 1 Crônicas 22 verso 2 e 1 Crônicas 22 versos 14 e 15, nos fornece informações sobre as pedras do templo do Senhor. Pedras de valor. Pedras grandes.
pedras cortadas à medida. Pedras brancas, de mármore. Pedras preparadas. Pedras lavradas, desbastadas com serra no lado interno e externo. Pedras medidas. Para a casa de Salomão elas tinham 8 vezes 10 côvados. O número da ressurreição e da lei e da ordem. Pedras de fundamento. Pedras encobertas, revestidas de madeira de cedro. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. 1 Reis 6 verso 18. Pedras ornamentadas com pedras preciosas para embelezá-las. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. 2 Crônicas 3 verso 6. Após serem extraídas, as pedras foram lapidadas, cortadas, trabalhadas e ajustadas com o objetivo de serem colocadas em seu devido lugar na casa do Senhor. Tudo deveria se encaixar perfeitamente em sua casa pelos edificadores. Toda esta preparação fala do trabalho e das disciplinas de Deus na vida dos crentes. Ali estavam pedras materiais, trabalhadas externamente. Aqui, existem pedras espirituais, trabalhadas internamente, sendo edificadas numa casa espiritual. 1 Pedro 2 do verso 5 ao 9. Havia muito barulho nas pedreiras e nas florestas, mas quando o templo foi erguido, não houve nenhum som de martelo ou de ferramenta. 1 Reis 6 verso 7. Deus tem colocado na sua igreja homens dons com vistas à edificação deste templo santo, sua igreja. Evangelistas. Representam os escavadores que são utilizados para obterem pedras nas pedreiras deste mundo. Eles são utilizados como ganhadores de almas. Pastores e mestres são utilizados para desbastar, cortar, serrar, moldar e polir com martelo, serra e a talhadeira da palavra, as pedras vivas diante deles. Apóstolos e profetas. São como sábios edificadores que posicionam as pedras em seu lugar designado no templo do Senhor. Deus sabe onde estas pedras devam ser colocadas. O encaixe na casa de Deus é a obra destes ministérios. Paulo foi um sábio edificador que descobria e encaixava as pedras vivas na casa do Senhor. Quão triste é quando o sábio edificador encontra pedras mal encaixadas, e não querem se ajustar em sua casa, mas querem ser pedras individuais, sozinhas e sem ocupar o seu devido lugar. Judas tornou-se uma pedra rejeitada, lançada fora, recusada ao ser medida por dentro e por fora. Ele rejeitou a pedra e tornou-se uma pedra rejeitada. Pedro permitiu ser trabalhado e, assim, Pedro encontrou seu lugar e nome nos fundamentos da cidade de Deus. Como o próprio Mestre foi uma pedra provada, uma pedra testada, assim será com todas as pedras que encontram seu lugar na casa do Senhor. A obra de convicção, regeneração e santificação são todas parte do processo de nos tornarmos pedras vivas que Ele quer que sejamos. As paredes da casa. As paredes da casa, como também os seus fundamentos, foram feitos de pedra de mármore branco, ou simplesmente, mármore. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. 1 Crônicas 29 verso 2. Paredes e muros falam de segurança, proteção, abrigo, defesa. A cidade de Deus, na visão de João, tinha seus muros. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda. Apocalipse 21 do verso 12 ao 19. Falam também de separação, santidade. Eles conservarão fora aqueles que são impuros e despreparados para entrarem na presença do Senhor ao mesmo tempo em que protegem aqueles que estão dentro, os sacerdotes do Senhor. Os profetas falaram acerca da significação dos muros. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Isaías 26 verso 1. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60 verso 18. E Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia, nem de noite, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis. Isaías 62 verso 6. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Jeremias 1 verso 18. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 15 verso 20. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Zacarias 2 verso 5. Deus tem um lugar para todos no seu templo. Nem todos são pedras de fundação. Muitos são pedras preparadas para se encaixarem nos muros da casa de Deus. Contudo, os muros dependem dos fundamentos. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torrezinha de prata, e, se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu era um muro, e os meus seios eram como as suas torres, então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Cânticos 8 versos 9 e 10. É a graça de Deus que remove a aspereza e a rudeza das pedras, pedras não atraentes, tornando-as belas em sua casa, seu lugar de habitação. Em sua casa, não haverá lugar para pedras disformes, brutas ou ásperas. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.